Quantas pessoas deixam de fazer algo na vida delas por causa do que os outros dizem, o que os outros vão dizer, né? E isso é muito também na carreira. Nossa, a gente fala muito disso. Porque às vezes a pessoa quer empreender e tem até medo de falar, porque vão criticar, que você quer largar sua carreira de advogada para ir trabalhar com culinária. E daí? E vocês lidam com Se essas, você com essas quer mulheres? largar o direito para Sim. cuidar da cozinha, Eu fiz isso, né? Não, você fez. Mas, então, o que Você a é gente... advogada. Eu sou formada em Em direito, direito. tributarista e Você é tudo formada em mais. quê? contabilidade. Tá. Então, assim, a gente tinha uma carreira sólida, a gente tinha sucesso, mas tinha algo que faltava naquele lugar. Porque a gente cumpriu o script. Eu não queria ter feito direito. Eu fiz direito porque em algum momento na minha vida eu acreditei que aquilo pudesse me trazer oportunidade financeira. Aham. Mas nunca foi algo que eu falei assim, eu quero, meu sonho é ser advogado. Sabe assim? Aham. Nunca foi. Só que eu tinha uma vida sofrida, né? Financeiramente falando. Então, assim, o que eu pensava? Eu falava, eu preciso ter uma faculdade, eu preciso ter uma pós-graduação, eu preciso trabalhar numa grande empresa e eu consegui cumprir todos esses scripts. E eu preciso me consolidar, eu preciso virar uma coordenadora diária, eu preciso ter que... Porque pra mim, esse era o desenho do sucesso. Né? Uhum. Aí você chega, você ganha um salário X, tem benefícios, a sua vida tá perfeita, não é? Sim. Casei, tive filho, né? Mas eu não estava realizada. Tinha um vazio e eu me culpava porque eu sentia aquele vazio. Eu me culpava porque eu falava, gente, eu cheguei no lugar onde eu determinei. Eu cheguei nesse lugar. Eu trabalhava numa grande empresa, super conceituada, ganhava super bem, tinha equipe, tinha família, tinha meus filhos, mas alguma coisa faltava e eu me sentia culpada. Porque eu falava, gente, eu tenho tudo, por que eu quero mais? E foi aí que eu comecei a buscar alternativas para sair desse universo. Porque eu falei assim, é profissional, porque eu me realizo com o trabalho. Eu gostava do que eu fazia, né? A questão é que não brilhava meu olho mais. Uhum. Eu queria mais da vida. E eu queria mais da vida no todo. Porque a gente vive no piloto automático. Eu sentia isso, eu sentia que eu vivia. E se você aí está vivendo no piloto automático, talvez seja o momento de repensar, né? Hoje a gente está olhando oportunidades, existe um universo de possibilidades. Só que a gente fica muito restrito naquilo que é confortável, naquilo que dizem que é sucesso, só que você não está feliz. Ou tá presa no medo também, Tá né? presa no medo, no julgamento, na escassez. Óbvio que isso paira. É óbvio que no começo eu senti muito medo, até porque a carreira de coach ela foi muito marginalizada. Sim. Muitas pessoas, todo mundo é coach hoje. Eu falava, todo mundo é coach, mas ninguém é igual a mim. E por que ninguém é igual a mim? Porque ninguém tem a minha história, ninguém tem a minha experiência de vida, ninguém tem meu repertório. E outra, eu estudei muito. Eu fico o tempo inteiro me aperfeiçoando. Então, eu não sou a coach que fez um curso no final de semana e saiu achando que ia mudar o mundo. Não, porque eu entendo que a gente, para trabalhar com esse tipo de coisa, você tem que se aprofundar. Sim. Porque você está mudando, está mexendo na vida da pessoa. Então, você não pode ser irresponsável. E você lembra que quando eu fiz minha formação em coach, não existia o conselheiro. Não existiu o conselheiro. E um dia eu te chamei para almoçar e aí você me deu muitas dicas, a gente conversou um monte de coisa. Verdade. E eu tava com um monte de ideias e eu não conseguia colocar e você me ajudou muito nesse dia. Foi. Então, tipo assim, ó, a minha formação, eu falo para as pessoas que todo mundo tinha que fazer um curso de coach. Todo mundo. Tinha que ser para tudo, porque o coach ele serve para sua vida, para você organizar suas coisas, né? Não é para você só atuar na vida de outro. Algumas pessoas fazem o coach e querem ajudar outras pessoas, outras não, porque ali te ensina a se comunicar bem, né? Sabe, a PNL te ajuda muito nisso. E eu amo muito isso, eu gosto muito disso. Eu fiz também programação neurolinguística. Sim, então, e aí esse tipo de coisa pra mim ajuda demais. E eu lembro que naquela época que eu fiz o curso, ele me ajudou mais pessoalmente. Eu nunca tive a intenção de trabalhar que nem você trabalha, né, com as pessoas diretas, tal. O meu sempre foi pra mim. E aí eu queria que a minha mudança
mudasse os outros. Então, hoje, eu não tenho problema nenhum em falar que eu fiz coach e tal, mas eu não atuo... Você não exerceu. eu não exerço. Mas o que eu aprendi ali, eu aplico na minha fala, eu aplico nas mensagens que eu passo, quando eu quero causar transformação na vida de uma mulher, eu uso tudo isso, Sim. né? Até nos conselhos, Sim. você usa técnica de coach. Exatamente. Porque assim, tudo é método, né? Então, inclusive, a gente criou um método autoral no Protagonistas de Saia. Por quê? Porque a gente identificava que no mercado tinha partes soltas, né? Então, tinha uma parte só de negócios, uma parte pessoal, e não combinava essas duas coisas. Então, eu trouxe meu repertório como coach, especialista comportamental, programação neurolinguística e tantos outros cursos que a gente vai, né? Toda essa experiência a gente carrega na vida, né? Na vida profissional, tudo que a gente vivenciou lá. E a Sheila, ela trouxe todo esse repertório de MBA, de negócio, tudo isso ela trouxe. Então, quando a gente junta esses dois conhecimentos, que é o pessoal com o profissional, você consegue dar, com o método, você consegue dar alternativas, soluções mais eficientes, pautadas em algo que já foi mensurado, né? Porque assim, não é só coisa solta, não é diquinha, né? A gente não tá aqui para dar dica e você também não. Claro. Né? Você aprendeu técnicas, você foi lá, criei estudou, meu método também. Você criou seu método, você tem as pedras da coroa. Exatamente. Você leu o livro. Claro que eu li o livro. Você tem as pedras e quando eu fui lendo o seu livro, eu fui olhando tecnicamente, porque né, eu estudo, né? Comportamento. Então, quando eu vi, eu falei, olha, ele foi trabalhando passo a passo a parte comportamental das mulheres nesse processo. Né? Então, assim, você não fez isso da sua cabeça. Não. Você fez isso com método, só que você fez isso numa didática mais leve. Sim. Não é técnico. Você contou uma história. Né? Então, a forma como você conta a história tem um método ali por trás. Quem entende tecnicamente sabe que tem um método. Sim. Mas quem está lendo que é leigo, é uma história. E era exatamente o que eu quis. Quando eu escrevi o livro, foi exatamente isso. Eu queria que fosse algo leve e que causasse uma transformação que pudesse causar algo na mulher, né? Então, assim, a minha linguagem, ela é muito simples. Eu não uso termos difíceis, que talvez eu nem saiba os termos. Sabe. Não, sei muita coisa, mas eu não gosto de falar difícil com ninguém, eu não gosto de quem fala difícil comigo. Então, não adianta uma pessoa vir se comunicar comigo, eu sou muito humano. Então, eu prefiro que a pessoa dê um tapa nas minhas costas e fala, porra, cara, e não sei o que, você é burro, você não sabe isso. Do que uma pessoa, olha, sente aqui que eu vou lhe explicar o que eu tenho passo a passo. Não funciona comigo. E eu penso que quando eu falando dessa forma, eu atinjo mais corações. Sim. E aí eu tenho mais resultados, né? E no método de vocês, o primeiro, qual é o estágio que está a pessoa? Quando uma pessoa vem para vocês, qual é o primeiro estágio dela? Dessas mulheres de 35 a 55 anos, quando elas chegam para vocês, qual é a maior dor delas? Normalmente ela está em transição de carreira. Ela está querendo, ou ela está saindo do mundo corporativo para empreender, ou ela quer começar a empreender. Já está ali, já sabe no que ela quer empreender, mas não sabe como fazer.